nesse painel aqui, nós vamos falar do cenário de fusões e aquisições no setor de comércio eletrônico. A gente vai examinar um pouquinho juntos essas tendências que estão acontecendo no mercado de M&A, para entender o que é esse momento de lucratividade, eficiência, que ciclo a gente está vivendo agora, né? E quais são os desafios e oportunidades enfrentados por essas empresas que hoje fazem parte desse setor. A gente vai trazer aqui, através desses participantes, uma compreensão abrangente desse ambiente dinâmico e como que a gente consegue se posicionar aí para ter um sucesso no crescimento dos nossos negócios. Então, Marcelo, você quer chamar o nosso primeiro palestrante aqui para compor essa discussão, por favor? O maior prazer, Ângelo. Então, com mais de 25 anos de experiência nos mercados financeiros, know-how de investimentos privados, alocação de capital e gestão de risco, o Oscar, que também é economista, segue envolvido no setor de fintech desde 2004, trabalhando na gestão de fortunas para o mundo tecnológico. É um reconhecido palestrante sobre investimentos privados, a revolução da tecnologia da riqueza, diversidade e inclusão pela América Latina, escritórios, famílias e recursos naturais. Um prazer, eu gostaria de chamar Oscar Decotelli, CEO e founder da DXA Invest. Obrigado. Por favor. Também. Você já está com o microfone? Para dar continuidade aqui, eu vou convidar ela, que é economista, especialista em tecnologia, responsável pela cobertura global de fundos de Venture Capital no Banco de Investimentos do Itaú BBA, onde desde 2018, formada pela PUC, no Rio, atua há mais de 10 anos no mercado financeiro, é a única autora da América Latina a publicar no site global da Nasdaq, além de colunista do MIT e do Inteligência Financeira. Também coautora do livro Brasil Fintech, eu convido Júlia De Luca, cobertura global de fundos de tecnologia do Itaú BBA. Bem-vinda, Ju. E para fechar esse debate aqui, que nós vamos discutir essa estrutura completa com a ótica de um banco de investimento dos dois lados, eu vou convidar aqui a Duda, que tem 16 anos de experiência profissional em gestão de negócios, marketing, planejamento comercial e vendas, sólidos conhecimentos em gestão de negócios multicanais. A gente discutiu bastante a complexidade dessa. Temos um dos maiores cases aqui com a Duda hoje sendo representado aqui no palco. Formação de equipes e liderança na indústria de cosméticos. Ela acredita genuinamente que os negócios podem ser uma força para o bem e que as empresas podem ajudar a criar um futuro que proteja os nossos recursos naturais e permita o crescimento social e econômico. O campo de entusiasmo dela é a liderança em negócios e ambientes orientados por propósitos. Depois de quase 4 anos morando em Nova York, liderando a Natura como Country Manager dos Estados Unidos, ela está de volta ao Brasil para liderar a área de novos negócios e inovação aberta na Natura e Co Latam. Muito bem-vinda, Maria Eduarda de Sá Cavalcante, Head de New Business e Open Innovation e CVC da Natura. Prazer ter você aqui com a gente. Pessoal, quem vai moderar esse painel vai ser a Júlia. Então, eu já transfiro para você, Ju. Fica à vontade, vou acompanhar aqui e vamos lá. Legal. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente tem uma baita responsabilidade que a gente vai dar o início desse dia. Bom, eu sempre gosto de começar os painéis perguntando, claro que vocês dois já foram apresentados, mas perguntando um pouco do contexto das respectivas empresas e qual é o foco e também por que estamos aqui, cada um de vocês sentados no palco do E-Commerce Brasil. Então, quer começar, Duda? Duda, por favor. Obrigada. Bom dia, gente. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pela apresentação, pelas belas palavras. Eu sou a Duda, vou me apresentar rapidamente, só alguns complementos, acho que vocês já perceberam, eu já estou falando há mais de 10 segundos, então vocês já viram o sotaque. Eu sou de Recife, passei esse tempo trabalhando nos Estados Unidos, liderando a operação da Natura lá, expandindo a marca e o negócio da Natura. Foi quando eu mais me expus ao ambiente digital, porque eu não sei se vocês sabem, mas na Natura nós somos uma marca digital. A gente não trabalha com consultoras de beleza lá, a gente tem e-commerce, a gente está na Amazon, a gente está no B2B. E existe um contexto que não necessariamente todo mundo conhece, que é esse processo de digitalização da Natura, né? Não é à toa que a gente está aqui num fórum de e-commerce, né? A Natura hoje
falando do grupo também, né, que já tem 52 anos, que começou dentro de um modelo de venda direta, hoje a gente nem fala mais de venda direta, a gente está falando de social selling, porque o que era uma venda por relações, quando a gente coloca tecnologia e digitalização como ferramenta dentro desse processo comercial que envolve troca de produtos, mas também construção de relacionamento, a gente potencializa muito fortemente o que isso pode ser. Então, hoje, mais de 80% da nossa força de vendas ela já faz negócio via meios digitais. Nossas consultoras elas têm lojas de e-commerce individuais. A gente tem mais de 1.600.000 lojas de e-commerce individuais. Cada consultora tem seu próprio e-commerce customizado, onde ela consegue se conectar com o seu cliente, oferecer as melhores promoções, de fazer algo bastante segmentado. E, obviamente, a gente tem o nosso e-commerce e os outros canais de venda, né? Varejo, lojas próprias, franquias e, obviamente, os canais digitais. Então, quando a gente fala do grupo Natura e Avon, a gente já está falando de um contexto de omnicanalidade, omnidigital, né? Então, não é nem só e-commerce. Vocês vão me ver muito falando de como é que o e-commerce ajuda a potencializar todos os outros negócios. E esse é o olhar que a gente tem cada vez mais, né? Então, a gente quer estar disponível para o consumidor final da forma que ele quiser comprar nossos produtos, comprar nossos serviços, e o meio digital está aí para isso. E aí, dentro desse contexto de inovação aberta, M&A, que a gente vai abordar um pouco, a gente vai contar um pouco como é que a gente usa esses veículos de inovação para acelerar essa estratégia. Né? Então, o mundo está muito rápido e a gente precisa entender que a gente não constrói tudo sozinho. Né? Foi-se o tempo que as empresas elas conseguiam construir tudo sozinho e nem é tão mais divertido e legal fazer dessa forma. Né? Então, como é que a gente vai construindo através de parcerias, de aquisições, investimentos, a gente entende quais são as capabilities para alavancar toda essa potência de negócio e também algumas aquisições aí no meio do caminho que nos ajudaram bastante nos últimos anos. Que é o que a gente vai falar um pouco hoje também. Vamos lá, Oscar, meu conterrâneo. Bem, continuando a ideia de pessoas com sotaques fortes aqui. A gente gosta, né, do sotaque. Os paulistas dizem que eles não têm sotaque, né? Não é isso, Ângelo, né? E nós aqui não temos como a gente fugir disso, né? Mas meu nome é Oscar Decotelli, eu trabalho no mercado financeiro há 20 e tantos anos, comecei em 97, e eu tenho uma empresa que faz investimentos em inovação, né? Se a inovação ela é através de digitalização, às vezes é inovação através de um lançamento de um produto novo, às vezes é inteligência artificial, né? Então, inovação ao redor de crescimento de empresas. A DXA, a gente tem cerca de R$1 bilhão que a gente investiu nesses últimos anos. Empresas aqui do setor, a gente tem empresas como, por exemplo, a Modern Logistics, de logística em si. A gente investiu na B4A, que faz a parte toda de e-commerce. E a gente tem, que é uma Beauty Tech, e a gente tem também a crença que todas essas empresas precisam ter esse processo de digitalização. Então, por exemplo, a gente investiu na Z-Dog, de coleiras de cachorro, há, 10 anos atrás. Todo o processo deles de falar com o consumidor deles é digital. Isso tem que fazer parte do dia a dia, mesmo que você venha ter lojas físicas. Então, assim, estou super animado para o debate aqui. Um pequeno detalhe, a gente, né, mercado financeiro, captação de recursos, uma coisa muito tradicional, antiga, não, só para muitos e muitos e muito ricos. A gente começou a ver que a digitalização também transformaria o nosso negócio, e está no começo disso. Então, a gente, há 3 anos atrás, virou uma fintech, a nossa empresa mesmo, a gente transformou uma fintech, permitindo que pessoas de 50 países diferentes possam investir com a gente, começando com R$50 mil, coisas que antigamente eram só 1 milhão, 2 milhões de dólares possíveis. Então, assim, meu ângulo aqui para a gente conversar é tentar olhar pelo ângulo do investidor, como que a gente consegue ajudar vocês, que sei que tem muitos empresários aqui também, como é que vocês podem participar disso, e no que tange ao painel em si, nessa discussão muito grande de M&A, né, que eu acho que é um momento muito interessante de discutir sobre isso por esse ângulo. É um prazer estar aqui, me sinto assim super pequenininho, por mais que eu tenha 1,90 m, pequenininho perto dessas moças aqui maravilhosas, né, tão inteligentes, experientes. Então vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Legal. Esse é o ponto de trazer a tecnologia para ser mais democrática, né? E não ser só para investidores qualificados, institucionais. Eu acho que, na medida que a tecnologia e o ambiente de startups se desenvolve no país, é natural que surjam esse tipo de plataforma para que o público, em geral, possa investir e participar junto dessa Exatamente. Transformação. Mas, então, vamos falar agora dos veículos de investimento.
Por exemplo, a Amazon recentemente não, deve ter alguns anos, comprou o Whole Foods e faz várias aquisições, né? E tudo com uma estratégia por trás. Existem diferentes veículos numa grande corporação para fazer uma aquisição como essa, e aí também um mundo do Oscar, existem fundos de investimento como os de Venture Capital, que também fazem investimento nessas empresas. Queria falar um pouco, antes da gente entrar no específico, o que são esses veículos de investimento nas grandes empresas e também no mundo privado. Acho que muita gente pode entender, mas acho que é interessante a gente dar um passo atrás. Acho que eu vou tentar pegar essa primeiro. Vamos primeiro entender estágios de empresas, tá? Vamos pensar que uma empresa que ela já esteja madura, seja uma empresa que esteja crescendo aí entre 15% e 30% ao ano, tá? Essa empresa, se ela se tornou uma empresa grande, muito provavelmente ela tem ação na bolsa, ela já está naquele último estágio lá, a gente olha nos nossos aplicativos para poder comprar a ação dela, tá? Esse é o estágio lá na frente. Geralmente os investidores lá são ou pessoas que estão comprando as ações na bolsa, ou são grandes fundos que são basicamente fundos que vão carregar isso na sua carteira. Começa a andar para trás, né? Em termos de tamanho de empresa e estágio. Você vem aqui no começo, quando a empresa está começando, né? A gente brinca que são os 3 Fs, as pessoas que investem nesse tipo de empresa, né? São os friends, fools and family. Então, são os amigos, a família e os otários, vamos brincar assim, que caiu naquela entrada no começo da empresa. Não tem faturamento, você não sabe ainda, aquelas ideias, né, loucas que a pessoa vem falar com você num jantar, coisas do tipo. Aí você começa a andar, a empresa já tem um pouquinho mais de faturamento, ela já está um pouquinho mais no estágio mais avançado. Então, às vezes, você começando a ter algum já faturamento, você começa a ter os fundos que são chamados de venture capital. As empresas nessa fase estão triplicando de faturamento todo ano, estão crescendo muito. São os tipos de fundos que estão entrando agora com dinheiro de investidores. Claro que tem sempre aquele anjo, né, também, que é aquela pessoa física que também entra. Essa é nessa fase ali de empresas que ainda estão numa fase de crescimento muito rápido. E aí você entra, então, numa fase entre essa parte que é o venture capital e a bolsa, que é a brincadeira que a gente chama mais de private equity, né? Por mais que private equity, né, que é ação privada, seja o todo, mas a maior parte dos fundos de private equity estão operando ali. Empresas já faturam e elas estão crescendo aí, vai de 50% a 100% ao ano para chegar lá na frente nesse estágio. Então, quando a gente pensa nesses estágios, dependendo de onde você esteja, a sua empresa esteja, você tem que procurar um grupo específico. Se a minha empresa está muito no começo, pouco faturamento, eu tenho que procurar o quê? É o venture capital, é o anjo, são aqueles, né, aquele grupo de pessoas que olham aquele tipo de empresa. Minha empresa já está num estágio mais avançado, eu vou procurar esse tipo de empresas que podem botar dinheiro como private equity. E isso afeta os veículos. Então, você vai ter desde modalidades de crowdfunding, né, onde você consegue juntar, preciso de 2 milhões, 3 milhões, de um monte de investidores diferentes, até o montante onde você precisa de 100 milhões. Aí você já tem que estar com outro tipo de estrutura, auditoria, todo processo para você conseguir montar isso. Então, nós, eu representando a classe aqui de investidores como um todo, a gente separa para poder entender. Então, o perfil da sua empresa é muito importante para você saber com quem que você deve falar. Então, essa segregação, ela faz diferença, inclusive, nas estruturas, seja fundos, seja notas, tudo isso que eu acho que vai ser meio boring, a gente entra muito no detalhe de estruturas de notas. Mas é importante entender estágio. Você está onde? Você está lá, já perto da bolsa, você está mais no começo. E não perca seu tempo falando com alguém que só pode investir lá na estrutura, lá na frente. Felizmente, a internet tem muita informação. Felizmente, o ChatGPT pode fazer todas as respostas que você quiser saber sobre esse assunto. Então, eu queria começar com essa base. Legal. E cada, talvez, né, bolso tem uma estratégia diferente, um objetivo diferente e uma forma de atrair retorno para os seus cotistas de uma forma distinta. Mas também existem os corporate venture capitals. Então, queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista da Natura. Perfeito. A gente tem aprendido muito como é que a gente usa esses diferentes veículos de inovação para acelerar a nossa estratégia. Então, pensa que a gente, né, o grupo Natura & Co na América Latina, né, composto por Natura, Avon, The Body Shop e algumas outras empresas aí dentro desse ecossistema, a gente tem objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente olha para esse universo de veículos, a gente entende quem são esses parceiros que podem nos ajudar a alavancar esses objetivos estratégicos. E também depende do que é que a gente quer
endereçar com cada um dos investimentos. Tá? Quando uma empresa é muito grande, né, um grupo muito grande, e a gente está falando, por exemplo, de um mercado mais maduro, normalmente quando a gente recorre ao M&A. Né? A gente realmente, rapidamente, a gente vai comprar uma capability, uma expansão geográfica, uma expansão de mercado, que foi uma estratégia muito forte do grupo Natura & Co nos últimos 10 anos. Né? Acho que quem lembra, mais ou menos 10 anos atrás, a Natura era só a Natura, né, com expansão geográfica dentro da América Latina. A gente fez a primeira aquisição, que a gente chama do primeiro crescimento inorgânico, que foi a compra da Aesop, que era uma marca australiana, ainda numa fase muito inicial ali. A Aesop estava com a presença muito forte no continente asiático. A gente estava aqui na América Latina, eles já eram uma marca de luxo no continente asiático, com forte presença no varejo, enquanto a gente não tinha ainda. Então, a gente comprou, aprendeu, financiou, né? Então foi um crescimento extremamente acelerado e a gente aprendeu muito com essa aquisição. Foi muito bem, a gente foi avançando, comprou a The Body Shop, que é uma marca inglesa com propósito e valores muito similares, né? Tem até uma história que a Anitta e o seu Luiz Seabra, os fundadores, eles se conheceram, conversaram sobre a vida, conversaram sobre filosofia. Então tem um alinhamento de valores aí, de propósito muito forte. E também com a presença maior na Europa, muito com expansão geográfica e de varejo e de loja física muito forte. Percebam que tem uma complementaridade de negócio, uma complementaridade de geografia e um alinhamento de propósito. Tá? Isso é muito importante para a nossa estratégia de aquisição. E há mais ou menos 3 anos atrás, a gente fez uma das aquisições, né, que mais mexeu aí no mercado, que foi a Avon, que era a principal concorrente da Natura. Mas no comecinho de 2020, janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, e essa é uma aquisição que muda completamente a estrutura. Né? Com essa aquisição, o grupo ele se tornou o 4º maior grupo de beleza do mundo, e aí a gente, de fato, foi para 200 milhões de consumidores no mundo. A gente teve uma presença física de revendedoras presente em Europa Ocidental, que a Natura não conseguiria. Então, tem todo um trabalho de construção de sinergia, né? Por isso tem que ser muito bem pensado esse M&A, mas a gente rapidamente, né, depois que uma compra é feita, a gente consegue acessar. Isso para M&A, né? Mas quando a gente fala de CVC, né, que você comentou um pouco, normalmente a gente investe em mercados mais disruptivos. Ou seja, então aquelas startups que estão fazendo algo que faz sentido para a gente agora ou no futuro, e que faz sentido a gente investir e observar como vai. E dependendo, a gente começa, inclusive, a testar essas soluções dentro do nosso core. A gente tem uma área só de estúdio, que é uma área onde a gente testa as soluções de startup dentro da corporação. A gente gosta muito de testar antes de comprar, tá? É um namoro antes de casar, né? Uma lógica assim, porque tem que ver se faz sentido, tem que ver se o negócio realmente vai endereçar uma dor. CVB é outro que a gente acha muito divertido. CVB é o Corporate Venture Builder, ou seja, a gente ajuda o empreendedor a se desenvolver. Esse a gente gosta muito quando a gente tem uma expertise muito forte dentro de casa, mas a gente não tem alguma capability. Então, por exemplo, a Natura entende muito de bem-estar, né? É uma referência em bem-estar no mercado. A gente tem uma área de ciência do bem-estar, a gente tem cientistas do bem-estar, mas não necessariamente a cientista do bem-estar sabe fazer um produto digital. Né? Mas a gente tem empreendedores que constroem produtos digitais, que têm interesse por essa área, então a gente constrói uma empresa junto. Isso a gente, ou acelera, né? Isso aí a gente tem bastante programa, é muito legal ter os empreendedores dentro de casa, construindo com a gente, e a gente investindo nesse crescimento. Então, dependendo de onde você quer chegar, entendendo bem os veículos, a gente consegue fazer parcerias muito bacanas. Legal. É interessante essa discussão de crescimento orgânico versus inorgânico, né? Porque o crescimento orgânico, naturalmente, sem a ponta de aquisição, muitas vezes, ao fazer um M&A ou ao investir numa startup para aprender, você consegue escalar muito mais rápido. E aí tem toda aquela discussão em inglês o termo é build versus buy, mas construir ou comprar, né? Você tem um exemplo interessante da Shopify, que foi sozinha, e hoje em dia, acho que todo mundo deve conhecer aqui, é uma baita empresa, e optou por construir tudo dentro de casa. Quais são, talvez, os critérios que devem ser levados em consideração para você escolher uma estratégia ou outra, né? Como que, do ponto de vista do investidor, e aqui também falando do mundo privado, como que faz sentido quais são os triggers que fazem sentido você investir naquela empresa naquele momento para a sua estratégia?
Eu acho que uma coisa que é importante a gente entender que tem dois tipos de empresas. A empresa que está desenvolvendo a tecnologia e a empresa que está aplicando a tecnologia. Acho que talvez isso que seja uma coisa que tenha mudado muito, muito nos últimos anos. Né? Antigamente, só tinha valor quem estava construindo a tecnologia. Hoje, você sabe aplicar. Vou dar um exemplo. A Apple é muito mais uma empresa que aplica a tecnologia do que desenvolve a tecnologia. Né? Eu sempre brinco com os meus amigos, eu uso Samsung, Android, né? Aí sai uma coisa nova na Apple, eu falo, eu já tenho isso no meu há 2 anos e tal, mas a Apple consegue fazer de um jeito que o negócio é muito mais sexy, muito mais legal, mais divertido e vende mais. Então, quando a gente olha agora, por exemplo, nesse mundo de inteligência artificial, tem muitas empresas que elas estão usando a inteligência artificial para desenvolver o produto, mas ela não fez necessariamente a tecnologia. E eu acho que quando a gente sai aqui e a gente vê todos esses stands aqui, tem diversas empresas que conseguiram transformar tecnologia de terceiros em algo que seja prático para você. Então, quando a gente olha, tanto do ponto de vista de corporate venture capital, como do ponto de vista de investidor, você está me pensando muito, eu pelo menos olho cada vez mais, na aplicação. Porque só criar o produto da tecnologia e um monte de cientistas fechados dentro de uma sala, isso não se transformar em um produto que venha, de fato, mudar vidas e, por esse motivo, vai dar resultado, não vai valer a pena. E eu acho muito interessante como que, num ponto que você falou do Whole Foods com a Amazon, historicamente, fez diversas aquisições em diversas áreas. Por quê? Porque eles acreditavam que, né, analisar dado do consumidor, entender como é que esse consumidor trabalha, é o grande diferencial deles. Então, quanto mais operações diferentes estiverem conectadas a eles, eles conseguem fazer isso. Agora, se botou Whole Foods para dentro, de repente você começa a ter uma máquina de análise de dados, que é a Amazon, conseguindo entender o que as pessoas estão comprando e o que elas estão querendo ter desejo de alimentação. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Quando eu vejo você falar, Duda, eu acho que tem muito esse componente. Né? A gente entende totalmente de bem-estar, a gente é quem mais entende disso. Agora, se é o aplicativo XPTO que está sendo usado, alguém pode estar desenvolvendo isso e você vai estar ali junto. Então eu acho que o incentivo para todos aqui é pensar o que você está fazendo hoje, ele tem algo que pode agregar a um especialista em bem-estar, a um especialista em dados, e isso acho que faz a grande diferença na hora da gente colocar dinheiro numa empresa. Então, a gente vai olhar, qual é o potencial saída, qual é o caminho para poder crescer, faturamento, tudo. Então, eu acho que eu queria só pontuar isso em termos de você é dono da tecnologia, você está aplicando muito bem a tecnologia. Ângelo, mesmo, na tua empresa lá, vocês usam várias tecnologias que são de terceiros, mas usa lindamente. Para mim, eu que sou o cliente, eu quero ver as coisas darem certo. Se foi você que desenvolveu a tecnologia ou não, não é tão o grande ponto mais. Eu acho que isso é uma grande coisa que mudou na nossa indústria. Também a diferença de tech, né? São diferentes. Pure tech, a gente chama de tech-enabled, né? E é exatamente a diferença que você trouxe. São estratégias diferentes, empresas diferentes, e até a forma de monetizar completamente distinto. Mas e você, Duda, o que você tem para complementar? Olha, eu acho que essa é a discussão dentro das nossas salas de reunião no Grupo Natura & Co, tá? Olha aí, tinha uma mosquinha lá dentro, Duda. Build or buy, a gente está discutindo muito isso, porque eu acho que, historicamente, grandes empresas gostam de fazer sozinhos, né? Porque a gente está acostumado a fazer sozinhos, principalmente quando você tem uma área de tecnologia, né, que é muito boa, avançou muito e tem muitos sistemas proprietários. Mas a gente tem feito muito essa reflexão de quanto tempo demora para a gente fazer sozinho. A gente tem expertise, a gente consegue atalhos que vão gerar um valor para o consumidor mais rápido se a gente faz uma parceria. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é uma frente que é de inovação logística, que a gente está atuando muito em parceria com startup, né? Nossa representante aqui, Inovação Logística, está aqui até na plateia, né? Ela é nossa principal cliente como área de inovação, porque tem muitos desafios, falando de e-commerce, para a gente acelerar a entrega, a gente fazer uma entrega da loja física para o consumidor final, a gente construir essa sinergia entre os diversos ativos de omnicanalidade, e tem muitas tecnologias específicas para cada um desses desafios. E a gente tem startups especializadas em cada uma dessas fases. Então, a gente, por exemplo,
está atuando com uma startup que que orquestra nossos pedidos. É uma startup, né? A gente não vai dedicar tanto tempo para desenvolver isso. E a gente foi lá, fez uma parceria, está fazendo o teste, destravou um crescimento, está entregando para o consumidor muito rápido e a gente não precisa fazer dentro de casa. Então, combinar o que é que a gente entrega para fora, o que é que vai ser parceria, o que é uma parceria que vai gerar um investimento e o que é que a gente vai desenvolver dentro, está sendo muito isso. Mas, no fim, precisamos desenvolver dentro de casa, quanto custa, quanto vai demorar e qual é a urgência do mercado para aquela entrega. E aí a gente toma essas decisões, mas as conversas são boas, assim, nesse sentido. É interessante porque na grande corporação, acho que eu também posso falar sobre o tema, tem talvez um ponto de mindset, de cultura, que você fazer uma aquisição numa certa vertente de negócio, aquela área vai ficar, talvez, subutilizada, né? E não é verdade, né? Quando você faz uma aquisição, ela agrega e aquela área pode se ressignificar e fazer outra coisa e todo mundo navegando junto. Enfim, mas é uma discussão de cultura também que é super interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta específica para cada um. Acho que nosso tempo está quase acabando. Mas vou começar com você, Oscar. Então, vocês oferecem na plataforma de vocês oportunidades de investimento, mas vocês também fazem investimento em empresas de venture capital. Eu queria trazer agora, dado o nosso fórum, né, para o mundo de e-commerce, plataforma de e-commerce. Assim, você tem vários exemplos de empresas, vou falar só de gringos para não ter problema, que escalaram rapidamente, como uma Farfetch da vida, né? Quais são os critérios que você usa para investir naquela empresa de e-commerce e apostar naquela empresa? Acho que a primeira coisa que a gente olha é quais são os principais mudanças do comportamento do consumidor que estão acontecendo numa escala global e a gente tenta entender se cada empresa está envolvida com isso. Exemplo, todos os consumidores jovens têm um senso de pertencimento. Eles querem saber o que eles estão comprando, por que eles estão comprando, qual é a origem. Tá? Isso é o primeiro envolvimento. Então, se você tem uma empresa onde ela não está preocupada com isso, já cai fora. Então, se ela não está preocupada com como que eu consigo trazer mais transparência. E o senso de pertencimento, de ownership, né, de propriedade. Então, por exemplo, a Duda comentando, né, da Natura, de 1 milhão e 600 mil pessoas que já têm suas lojinhas lá. Essa foi uma tese que a gente quis buscar bastante nesses últimos anos. Então, a gente investiu, por exemplo, numa empresa que é a B4A, que faz a Glambox, né, aquelas caixinhas que as pessoas recebem. Começou com isso, mas se transformou numa segunda renda, num processo onde as meninas, a maior parte delas são meninas, que recebem a caixa, têm o seu e-commerce e conseguem, então, fazer a venda ali. Essa é uma transformação que a gente também vê, que é você ter uma segunda renda, você poder trabalhar de casa, você poder ter independência. Então, quando a gente pensa se a sua empresa, eu estou dando aqui a dica para quem tem empresas, né, que querem buscar investimentos, ela está dentro de algo que está da transformação do consumidor, ou eu estou atendendo simplesmente mais rápido e mais barato, algo que já era sempre feito desse jeito? Eu acho que se você está simplesmente pensando em fazer algo mais barato ou mais rápido do que já sempre existiu, eu acho que você vai estar fora do mercado no futuro. Isso não é uma coisa que nos interessa. Agora, não, estou envolvido numa transformação da indústria, seja por uma inovação específica de... agora estou usando inteligência artificial para... por exemplo, milhares de empresas têm áreas de atendimento. Gente, sua área de atendimento vai acabar. Acorda, vai acabar. Isso aí é uma área que você tem que repensar como é que você vai usar essas pessoas para outras coisas, porque ela vai acabar. Então, por conta da inteligência artificial. Tá? E isso tão simples quanto a tecnologia que já existe hoje do ChatGPT. Tá? Mas, assim, eu acho que é um ângulo de mudança do consumidor. Então, a gente gosta muito dessas coisas. Vamos investir em produtos que sejam relacionados a vegano, por exemplo. Vamos investir cachorros e dog, porque ninguém sabia qual era a marca da coleira do seu cachorro. Hoje em dia, todo mundo olha e sabe isso. Tá? Mas acho que esse ponto de macro, onde é que está sendo a transformação do consumidor, é o mais importante. Zidog é um baita exemplo mesmo. Divertido, né? Agora, para você, Duda, o tema de ESG é super, super em voga, né? E a Natura é conhecida pelo mercado como exemplo de empresa que, de fato, implementa
essas doutrinas, digamos assim. Não, eu queria saber, do ponto de vista de ESG, quais são talvez, os desenvolvimentos recentes que vocês tiveram e se vocês levam em consideração esses critérios ao fazer o investimento. Perfeito. A gente leva, sim, muito, né? Então, percebam que... E ESG é a bola da vez, né? Todo mundo está falando disso. Você percebe que o Oscar, na resposta dele, ele já trouxe vários elementos relacionados a ESG. Então, o mercado financeiro já olha isso como um sinal de sustentabilidade da empresa, né? Se a empresa não está comprometido com os impactos ambientais, se não está comprometido com os impactos sociais que aquele negócio gera, isso gera risco financeiro para a empresa. Então, o mercado já está aí. A Natura está aí há mais de 20 anos, né? Então, isso realmente faz parte do core, do nosso business, né? A gente realmente desenvolveu um modelo de negócio que gera impacto social positivo e ambiental. Então, seja nas comunidades da Amazônia, seja desenvolvendo linhas de produto que diretamente impactam na preservação da Amazônia através de bioativo, seja na renda das nossas consultoras. Hoje já são mais de 4 milhões de consultoras na América Latina. A gente mensura impacto positivo de renda dessas consultoras em toda a nossa rede. Então, o nosso modelo ele já é construído para gerar. E a gente fala que só existe inovação quando ela gera impacto positivo. Se essa é a nossa crença, a gente tem que buscar isso quando a gente vai fazer aquisições e parcerias. E é muito interessante que a gente consegue perceber isso em empreendedores early stage, porque isso tem a ver com o que você quer construir como seu negócio, né? Então, obviamente, a gente avalia isso nos M&As, todos os grandes tinham algum alinhamento muito forte de negócio, impacto social, mas quando a gente conversa com founders que desde o começo já estão comprometidos a gerar um impacto social, já estão comprometidos já a ter uma baixa pegada de carbono, e a gente também pode não só investir, mas ajudar nessa construção de empreendedorismo para a gente ter mais modelos de negócio como a Natura, que é o que a gente quer. A gente precisa de empresas que tenham esse compromisso muito amplo. Então, quando a gente tem esse alinhamento de valores, de propósito, de modelo, fica muito mais fácil a conversa, porque a gente está buscando as mesmas coisas, a gente tem os mesmos sonhos, né? É negócio que gera impacto positivo, não é todo mundo, então, se só dá resultado, mas não liga para todos esses elementos, não vai funcionar com a gente. Em algum momento não vai funcionar, porque isso é cerne do nosso negócio. Posso adicionar uma coisa nisso? Muitas pessoas, empreendedores, às vezes acreditam que isso está muito distante do dia a dia deles, né? E assim, eu sou um empreendedor negro e eu vejo como que existe um impacto positivo se você conseguir na sua empresa, no seu produto, nas pessoas ao seu redor, conseguir incentivar que existam mais empreendedores negros, mais empreendedores mulheres, mais empreendedores LGBT, onde você consiga trazer uma equidade maior, porque o nosso público, o Brasil, ele é dividido dessa forma. São 55% de pessoas negras. Então, assim, a gente não tem ainda nenhum CEO listado na Bolsa que seja de um empreendedor negro. Então, assim, a gente vê a Natura, que é uma grande referência, né, muito grande, mas a gente fala assim, mas eu não tenho condições ainda de fazer como a Natura faz, eles são ricos pra caramba, então vamos mudar. Não, você consegue sim. Você consegue dando oportunidade às pessoas dentro da sua empresa, dando... hoje mesmo eu postei no LinkedIn lá sobre um projeto do Mover com a EF, vai dar 30 mil bolsas de inglês, 30 mil bolsas de inglês para pessoas negras. Então, assim, isso, na minha vida, transformou a minha vida. Quando eu, aos 10 anos de idade, aprendi a falar inglês. Então, assim, hoje são coisas que existem muita oportunidade, que todos aqui podem se envolver, podem participar e ter um efeito positivo muito maior do que você imagina. Eu posso só? Eu não consigo não fazer um ponto aqui. Claro, vai. Desculpa, é que esse é um ponto tão relevante quando a gente está falando de inovação, porque o ambiente de inovação e de aquisição ele é muito privilegiado, ele é muito branco ainda, né? Então, como é que a gente espera que a gente vai gerar inovação se a gente não tem a diversidade dentro das startups, dentro das empresas? Então, isso é um elemento também que a gente olha. Então, a gente abre desafios no mercado com scouts afirmativos, onde a gente quer a presença de founders negros e mulheres, porque isso faz a startup ser melhor, no nosso ponto de vista. Porque eles vão chegar em inovações que talvez
a gente não chegasse por conta dessa E a diversidade. resiliência, né, também. E resiliência, etc. Agora, o que esses empreendedores precisam é investimento, né? Então, o acesso a investimento para empreendedores negros e startups negras é muito mais limitado. Então, fica aqui uma reflexão muito, muito grande, que às vezes a gente tem as ideias, a gente tem a expertise, a gente tem a inovação social, mas a gente às vezes não tem a tecnologia porque não houve investimento. Então, é o nosso papel como investidores impulsionar isso para mudar essa lógica, né? Muito legal, Não tem inovação sem diversidade. Não, e está mais que comprovado. Quanto mais diversidade, mais resultado você gera. Isso é óbvio. Agora, Ângelo, você que conhece muito mais o público do que eu, chegamos ao fim. Eu esqueci de alguma pergunta. Tem alguma outra coisa importante que a gente tem que mencionar? Eu acho que foi muito rico. Todos os ângulos que a gente provisionou para essa conversa, acho que foi dentro do esperado aqui dos 30 minutos. A gente poderia falar o dia inteiro sobre isso, né, Júlia? É a realidade de vocês. Mas eu acho que plantou uma sementinha aqui. A gente, pelo prazo, a gente acelerou um pouco o início. Eu vou deixar a Duda, o Oscar e a Júlia aqui para receber alguns contatos. Eles estão super interessados em conhecer projetos e inovações que se conectem com os propósitos que eles deixaram aqui claros para vocês. E eles estão sedentos para essa nova fase de Brasil, para poder investir e olhar iniciativas. Então, procurem eles aqui. Eu queria chamar o Marcelo aqui para a gente poder entregar uma lembrança em nome do E-Commerce Brasil, para agradecer a participação de vocês. Oscar, Júlia e Duda, muito obrigado. Obrigada, foi um pela prazer. participação. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para eles. Por favor. Júlia, obrigado.